Amigos, eu tô aqui para falar a respeito do São Paulo nas últimas semanas aí, como tá o time do São Paulo, beirando uma crise. E assim, tô para fazer esse vídeo já há um tempo, mas eu falei, vou esperar a passar o clássico, porque aí a gente vai ter uma dimensão real do que o São Paulo tem para esse ano, né, para o ano de 2025. Qual vai ser a tônica que o São Paulo vai trazer para nós, a expectativa que o São Paulo vai trazer para nós, com o técnico Zubeldia, com os diretores do São Paulo, os dirigentes do São Paulo, e esse elenco que foi montado para esse ano. Primeiro, eu vou falar da diretoria do São Paulo, tá? Vou falar em etapas, porque aí a gente consegue ter uma ideia do quão importante seria a diretoria do São Paulo, não só no posicionamento dela, porque eu vejo que eles só se posicionam quando convém, quando é conveniente para eles, mas também na atuação deles como diretores, como dirigentes. Todos nós sabemos que o Casares, ele é um pavão, ele gosta de se aparecer, ele gosta de chamar atenção para ele, principalmente quando as coisas estão bem. Quando as coisas estão ruins, ele some, ele desaparece, ele não dá entrevista, ele não fala nada, né? Então, assim, e sabemos que ele é muito covarde na hora de decidir alguma coisa importante. Por exemplo, a demissão do Rogério Ceni. Coube ao Baby e a torcida do São Paulo fazer aí como porta-voz do Casares, porque ele não tinha coragem, ele não tinha casca para poder demitir um ídolo do clube. Então vamos lá, primeira parte. O São Paulo desse ano é um time que tem jogadores muito velhos, é um time muito experiente. A base do São Paulo mantida é uma base experiente, isso porque o Rafinha saiu, mantiveram o Luiz Gustavo. O São Paulo, eu estava fazendo aqui uma média de idades dos jogadores do 1 ao 11. O São Paulo tem uma média de 30,45 anos. O time A do São Paulo, o time titular do São Paulo, tem essa média. E só tem essa média porque ainda tem o Pablo Maia, que é jovem, que é garoto, tem o Igor Vinícius e tem o Alan Franco, que estão abaixo dos 30. O resto é todo mundo acima dos 30. O São Paulo vai repetir o que tentou o ano passado: montar um time experiente para ganhar Copas, especialmente a Libertadores da América, tá? A grande questão para mim é que os reservas do São Paulo, quando foram acionados, eles foram muito mal. Eu assisti um jogo do São Paulo no Pacaembu contra a Portuguesa e o time do São Paulo era um time completamente de reservas. E o jogo foi fraco. A Portuguesa tem um time fraco que vai jogar a Série D no Campeonato Brasileiro. Então, assim, a gente tira por parâmetro, por base. Esse time reserva do São Paulo, nem de longe um time que possa fazer frente ao time titular. A diferença é discrepante. A diferença é enorme. Se o São Paulo pensa que esses jogadores, Marcos Antônio, Bobadilha, Ferreirinha, Eric, André Silva, eles vão fazer frente como Caleri, Luciano, Alisson, Pablo Maia, desculpa, não vão. Não vão. O time do São Paulo titular é um time bom. Ainda faltam algumas reposições, acredito, lateral direito a gente não tem. Mas o time reserva do São Paulo é tenebroso. E isso se confirmou depois, no jogo contra o Red Bull Bragantino. O São Paulo fez um jogo muito abaixo, muito mal, muito fraco. O Bragantino, que é um time de Série A, que não é um grande time, está fazendo uma péssima campanha também no Paulistão e também deve sofrer no Campeonato Brasileiro. O Bragantino dominou o São Paulo reserva. E assim, isso me preocupa muito. É essa questão que eu tô falando pra vocês. A montagem do elenco do São Paulo desse ano é uma montagem muito arriscada. E o São Paulo não vai fazer grandes contratações. Agora, eu não entendo porque o blogueirinho quer contratar Marcos Antônio. Porque ele não vai resolver problema nenhum no São Paulo. E ele é um jogador caro. O Juan Tressoldi, eu até entendo que ele é um bom zagueiro, que ele pode vir e ser útil ao São Paulo, pode ser até titular do São Paulo, mas o Marcos Antônio, para mim, não mostrou nada demais. Seria melhor o São Paulo tentar fazer uma contratação realmente que viesse para somar, para agregar, para brigar por uma posição no meio de campo do São Paulo. Porque eu não vi nada nesse Marcos Antônio. E assim,
Os jogadores que saíram, como o Wellington Rato, Nestor, o próprio Michel Araújo, eram jogadores também medianos, jogadores que também só compunham o elenco, mas que em determinados momentos eles tiveram a importância deles. Então, de uma forma ou de outra, eles ajudaram o São Paulo. E o time que eu tô vendo do São Paulo hoje, reserva, é abaixo desses nomes que eu falei. Então me preocupa muito a sequência do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Por quê? O time é envelhecido, com certeza nós vamos ter aí situações de lesão, porque o time titular é muito velho. Com certeza vamos ter a questão aí de jogadores que vão servir seleções. Por exemplo, o Arboleda pode servir, o Ferrarese pode servir, se cogita o Wendel, se cogita até o Alisson. Então, assim, o São Paulo vai ter perdas significativas, principalmente do seu time titular. E assim, tem muitas situações aí que são inexplicáveis do Casares, né? O William Gomes ser vendido, ser negociado a um preço de banana para o Porto, sabe? Isso para mim é inadmissível. Inadmissível. O cara simplesmente jogar pro Zubeldia, falar, olha, ele disse que ele não ia aproveitar tanto o garoto, então o garoto não ia ter sequência com ele, ia se desvalorizar, então eu tive que vender. Desculpa, desculpa. Ou você, ou você é homem e assume como um gestor de verdade, você assume e fala, não, o William Gomes vai jogar assim. Se ele não jogar, você tá fora. Entendeu? Não, não tem essa de, porque o moleque tem 18 anos. O moleque teve bons e maus momentos no ano passado. E é natural isso. O moleque ser vendido por 9 milhões, não ter uma oportunidade de jogar o Campeonato Paulista, que não serve pra nada. Então, assim, isso aí pra mim só mostra o quão incompetente é essa diretoria do São Paulo. O quão incompetente eles são. Eles estão passando por um processo de fundo de investimento para diminuir folha salarial, reduzir a dívida do São Paulo, e o cara dá de graça o William Gomes pro Porto. Vergonhosa atitude, vergonhosa atitude, tá? E mais vergonhoso ainda é você colocar a culpa, transferir a culpa para terceiros. Você não foi homem de assumir. Não, realmente a gente precisou de dinheiro, a gente não está pagando em dia os salários dos jogadores, eu precisei de um dinheiro e peguei com a venda do William Gomes. Então, seja homem de assumir isso, Casares, tá? Você só aparece na boa, só aparece só quando convém para você. Essas coisas você tem que chegar e falar pro torcedor do São Paulo. As cagadas que vocês fazem, vocês têm que mostrar também pro torcedor do São Paulo, tá? Porque o Orejuela tá até hoje aí no São Paulo. Tá? O Lisieiro tá até hoje no São Paulo. Então, assim, vocês são iguais o Leco. Vocês não têm o que mudar com relação à gestão. O Leco era um presidente horroroso no São Paulo, endividou o São Paulo e o Casares está terminando de acabar com tudo. Tá? Então é mais do mesmo. Não adianta falar que é diferente, que não é. É mais do mesmo. Agora vamos falar do Zubeldia. O técnico Zubeldia, ousadia, alegria, né, que enganou muita gente. O Zubeldia, quando começou no São Paulo, ele resgatou um pouco da questão da solidez defensiva que o São Paulo teve com o Dorival Júnior, ao qual fez o tricolor ser campeão da Copa do Brasil. Perdeu isso com o Carpini, porque o Carpini é um treinador medíocre, então tudo que o São Paulo tinha de bom perdeu com o Carpini. O Zubeldia trouxe isso. Né? O Zubeldia é um treinador com 16 anos de carreira, ganhou um título só, 2 títulos com a LDU. Então, assim, o trabalho dele também é questionável fora do São Paulo, vamos dizer assim, né? Mas ele veio de conquistas. Então, o Zubeldia trouxe para o São Paulo, resgatou do São Paulo uma questão de solidez defensiva. Porém, isso foi se perdendo. Com o tempo foi se perdendo. O São Paulo protagonizou bons jogos, jogos ruins, e no final do ano acabou deixando uma má impressão, porque o São Paulo conseguiu de fato a classificação para a Libertadores da América, não de forma direta pelo São Paulo, mas sim pelo Botafogo e pelo Flamengo, mas o São Paulo conseguiu a vaga para a Libertadores da América. E depois disso abriu mão. Os jogadores tocaram o F. E o time foi capengando no final do ano. Deixou uma péssima impressão. E aí, o que aconteceu? Houve aí a questão do desmanche, vários jogadores foram negociados, o Rafinha foi para o Coritiba, o Wellington Rato foi para o Vitória da Bahia, o Michel Araújo e o Nestor para o Bahia.
Então assim, o São Paulo foi fazendo uma série de negociações, um monte de jogador foi embora, o São Paulo trouxe o Oscar como grande contratação, precisava de um jogador por meio de campo mesmo, o São Paulo não tinha criatividade, e também trouxe o Wendel agora, o lateral esquerdo, trouxe também o Enzo Dias, que pra gente foi uma grata surpresa, tem desempenhado bem a função, jogou muito bem hoje contra o Palmeiras. Mas assim, o São Paulo ainda carece de algumas coisas que aí eu não acho que não é nem a questão do elenco, aí é a questão do Zubeldia. Primeiro, o Zubeldia numa entrevista no começo do ano, ele disse que ele ia usar mais a garotada, a molecada. A molecada da base, o William Gomes que já não está mais no São Paulo, o Rian Francisco, o Ferreira, o Matheus Alves, Negruti, sabe? Jogadores que se destacaram na base do São Paulo, no Sub-20 do São Paulo, foram campeões da Copa do Brasil, foram campeões da Copinha agora. Então, assim, ele disse numa entrevista que queria utilizar mais a base. Não tem melhor situação de você usar a base se não for o Campeonato Paulista. O Campeonato Estadual é para isso. É para você realmente testar a molecada. Começo de temporada, os jogadores vêm acima do peso, você tem que fazer um trabalho físico, seu time é um time envelhecido, a base está aí para isso. Só que assim, vai passando o tempo e você não vê a base sendo utilizada. Você não vê o Zubeldia colocando o Rian Francisco, dando minutos para ele, dando minutos pro Ferreira, dando minutos pro Matheus Alves, sabe? Você não vê essa movimentação de utilização da base. E aí o que acontece? Esses moleques vão ficar prontos para jogar um Brasileirão? Para jogar uma 15ª rodada do Campeonato Brasileiro contra, sei lá, o Fortaleza lá em Fortaleza? Eles não vão ter essa casca para poder jogar esse tipo de jogo. E aí? Quando o Lucas se lesionar? Quando o Oscar não puder jogar? Quando o Wendel não puder jogar? Quando o Caleri estiver suspenso? E aí? Como que vai fazer? Você vai recorrer a quem? Vai recorrer ao Patrick Lanza? Vai recorrer ao Marcos Antônio? Ao Bobadilha? Vai recorrer ao Eric? Ao Ferreirinha? Aliás, ambos, Eric e Ferreirinha, desculpa, é um cemitério de jogadas, os dois. Porque a tomada de decisão de ambos é horrorosa, é patética. Não é possível que o Ferreira, o Ferreirão, né, e o Rian Francisco e o Matheus Alves não tenham melhores condições de jogar. Porque se você tentar insistir em Ferreirinha e insistir em Eric, desculpa, esse time vai passar fome, mais uma vez. E aí o que acontece? Veio uma sequência aí que seria para o São Paulo importantíssima. O São Paulo pegou o Bragantino fora de casa, o Bragantino que não vencia ninguém, estava nas últimas posições do campeonato. É um time de Série A, é um time que complica o São Paulo, ok. Mas o São Paulo jogou com o Bragantino, o São Paulo reserva jogou com o Bragantino, o São Paulo teve um jogador a mais durante 45 minutos e mais acréscimos e não conseguiu fazer nada. Não conseguiu criar uma jogada, finalizar, agredir o goleiro do Bragantino, perdeu o jogo de 1-0. E aí traz para ele São Paulo 2 jogos em Brasília, que eu acho absurdo, acho bizarro o São Paulo sair do Morumbi para jogar em outro estado, a 1.000 quilômetros de distância, sendo que você tem Pacaembu, você tem Arena Barueri, você tem Ribeirão Preto, qualquer lugar para jogar. Não, vamos para Brasília. Vamos expandir a marca São Paulo. E aí coloca o ingresso a R$250 pro torcedor. E aí quer cobrar o torcedor? Quer cobrar o torcedor de encher o estádio? Desculpa, gente. O torcedor não é bobo. O torcedor não é bobo. Se tem uma coisa que o torcedor do São Paulo não é ser trouxa. E aí o time foi muito mal nos 2 jogos. Muito mal nos 2 jogos. E os 2 jogos o São Paulo jogou com o time titular. Contra Inter de Limeira e contra Velo Clube. O Velo Clube nunca tinha feito uma viagem de avião na história deles, história centenária. Os caras conseguiram fazer 3 gols no São Paulo do Jandrei. É bizarro isso. É bizarro. E isso passa pelo treinador, desculpa. Mas não tem outros jogadores. Cara, desculpa, não existe o São Paulo tomar 3 gols do Velo Clube. Não existe o São Paulo não conseguir fazer um mísero gol na Inter de Limeira. Com todo o respeito a esses times. O Inter de Limeira também com um jogador a menos durante quase 1 hora de jogo. Então, assim, o Zubeldia tem que ser cobrado, sim. O Zubeldia,
ele tem algumas questões aí que precisam ser cobradas sim. Uma delas é essa de não colocar a molecada para jogar, e a outra são as escalações bizarras que ele faz, as substituições, o time com um gol de vantagem contra um time pequeno igual o Velo Clube, ele retranca o São Paulo, ele coloca o time para trás. Covarde, de maneira covarde. Não é a primeira vez não. Hoje contra o Palmeiras a mesma coisa, ele retrancou o São Paulo. Isso não é o São Paulo. O São Paulo que eu comecei a assistir, o São Paulo que eu comecei a assistir era o São Paulo do Tele Santana, que podia jogar onde fosse. Era um time protagonista, um time que queria bola, que queria fazer gols. Fazia 1-0, vamos fazer 2, vamos fazer 3, vamos fazer 4, vamos ganhar bem. Não era o São Paulo que fazia um gol, agora a gente vai retrancar, vou colocar um zagueiro no lugar do atacante aí. Sabe? Esse não é o São Paulo. Esse não é o São Paulo Futebol Clube. Mas são outros tempos, é outra época, hoje é futebol resultado. Gente, desculpa, eu não compactuo com isso. O São Paulo é muito grande para isso. O São Paulo tem uma folha salarial 50 vezes maior que a do Mirassol, que a do Bragantino. Não dá. Não dá. O São Paulo precisa ser protagonista. O jogo de hoje foi horroroso contra o Palmeiras. O Palmeiras tá mal pra caramba também, mas o São Paulo, ele abdicou do jogo, ele não quis jogar. Isso é zubeldia. Isso é mediocridade. E eu não compactuo com isso. Rafael fazendo cera. Quem viu o Zete não fazia cera. Tele Santana não deixava o jogador dele fazer cera. Então, assim, pra mim, eu tô muito preocupado, eu, torcedor do São Paulo, tô muito preocupado com o que vai ser esse ano do São Paulo. Para mim o São Paulo tem um bom time, do 1 ao 11, mas claramente faltam peças de reposição. Essas peças de reposição poderiam ser os garotos. Se eles tivessem mais minutos, para poder pegar casca, né, para poder ter aí uma sequência e poder ajudar o time, porque talentosos eles são. Agora, tem um treinador medíocre, tem um treinador aí fraco, que vou falar para vocês, não acredito que ele vai permanecer não, tá? Eu não acredito que o São Paulo vai ter uma retomada a ponto do Zubeldia permanecer até o final do ano. Eu acho que o Zubeldia deve rodar, perder para o Novo Horizontino nas quartas de final, ele roda. Minha opinião. Ele já não goza de prestígio com a diretoria do São Paulo. Se ele perder a mão com a torcida como ele já está perdendo, é tchau, é rua. Porque esse dirigente bundão aí que nós temos, eles não vão sustentar não. A ver, galera, tô muito preocupado. E você? Comenta com a gente aí. Um abraço.